Obrigada mais uma vez por estarem conosco nessa série de webinar. Eu sou a Danila Palmieri, consultora na área de recursos humanos da Drummond. A gente vem fazendo essa série de webinars focando como contratar um funcionário aqui nos Estados Unidos. Hoje aqui com a gente tem o Lucas, que é o nosso consultor na área de payroll. Então a gente vai entrar um pouquinho e entender um pouquinho de como funciona a folha de pagamento aqui nos Estados Unidos. Depois eu gostaria de ver se todo mundo tá nos ouvindo bem, se o som tá bom. E podem ir colocando as suas perguntas, que ao longo da nossa apresentação a gente vai também respondendo as dúvidas. Bom, só fazendo um pequeno resumo do que a gente já veio falando nos últimos webinars. No nosso primeiro webinar, a gente aprendeu e falou um pouquinho sobre como se preparar para contratar um funcionário aqui nos Estados Unidos, né? Ter aí a descrição de cargo pronto, ter os contratos definidos, ter feito a pesquisa do pacote de benefícios e de salário, né? Como a gente já sabe, cada estado tem aí a sua particularidade de mercado, né? E também de legislação, então a gente precisa entender bastante isso. Nós falamos também um pouquinho da diferença de cultura e da legislação em termos, né, de como as pessoas se comportam aqui, falamos da parte de discriminação e do órgão, instituto que protege os candidatos contra a discriminação em relação à raça, idade, sexo e assim por diante. No segundo webinar, a gente falou um pouquinho divulgar. Ixi, tô vendo aqui que tá cortando. Todo mundo me ouvindo agora? Hoje, algum problema aqui na internet. Agora sim? Bacana. Bom, eu falei então, ótimo. Obrigada, Priscila, obrigada, pessoal. No webinar, nós falamos sobre como contratar esse funcionário e definir a estratégia de contratação. E no último webinar, a gente deu um pause nesse processo e olhou e entendeu um pouquinho sobre o expatriado e sobre né, o tax equation, né, como isso acontece se a gente trouxer alguém do Brasil aqui dos Estados Unidos. Tá bom? Nossa, pessoal. Voltou a cortar? Eu acho que é a internet aqui. Deixa eu ver se eu arrumo um lugar. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo um lugar melhor para a internet. Alô, pessoal? Olá, pessoal. Me ouvindo? Olá.
Ok, me ouvindo agora? Ouvindo, ótimo. Obrigada, desculpem aí, mudei de lugar e me dei o famoso Ctrl Alt Del para a gente reiniciar. Bom, então vamos falar um pouquinho hoje, né, então, de como contratar esse funcionário, né? A gente falou sobre o expatriado, é isso que eu estava dizendo antes do microfone e do som falhar, né? Então, a gente entendeu essa parte como uma segunda opção para esse estudo, quando a gente vem montar uma equipe aqui, e vamos então falar agora de como tratar esse funcionário, né? A gente passou por todo o processo de contratação, fizemos as entrevistas, né? No último webinar a gente falou das entrevistas como um ponto crucial e importante, né? Para não gerar nenhuma liability para a gente na contratação, né? Falamos também de todo o registro desse processo, né? Da entrevista e do processo de contratação. Então, a gente está um ponto que passamos desse processo, encontramos o funcionário que a gente quer trazer para dentro da empresa, e aí então a gente vai falar como eu vou contratar esse funcionário. Olá, pessoal. Olá. Acredito que estão me ouvindo? Acredito que eu estou tendo algum tipo de problema na internet. Vocês me desculpem. Então, vamos embora, funcionando de novo. Então, a gente vai falar do contrato, que a gente já trabalhou lá na primeira etapa, no termo de confidencialidade, e vamos entrar aí nos documentos obrigatórios, nas informações pessoais. E depois o Lucas vai falar para a gente um pouquinho sobre o payroll, né, a folha de pagamento, a documentação obrigatória, os impostos, talvez seja um problema no que eu entrei e saí no microfone e voltou. Alô? Me ouvindo agora? Olá? Olá? Legal. Vou continuar. Não, eu estava falando na primeira etapa que a gente agora vai falar sobre. Puxa vida, será que é um problema no link? Bom, agora acho que está todo mundo ouvindo, vão me dando feedback e eu paro e a gente retoma. Que pena, pessoal. Será que hoje não vão ajudar a gente? A tecnologia não nos ajudará. Bem, vocês estão me escutando? Vocês puderem dar acho, acho que o problema pode ser com o microfone da Danila. Se vocês estiverem me escutando, me dá o feedback que eu toco aqui.
Perfeito, beleza. Eu vou seguir aqui e aí mais para frente, Danila, se você quiser tentar de novo comentar, a gente vê como é que sai. Tá? Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Lucas Costa, eu sou associado da Drummond e eu sou responsável pelo departamento de folha de pagamento, tá? Então, hoje nós, além dos serviços contábeis e planejamento tributário, nós também oferecemos a alguns clientes o serviço de folha de pagamento, no qual nós somos responsáveis por registrar os funcionários, processar a folha e enviar os relatórios para os órgãos responsáveis, tá? E eu vou falar um pouquinho como é que funciona esse processo, tá? Do momento do registro até a parte, acho que mais interessante, que é na prática, né? Como é que funciona. Eu peguei mais ou menos as dúvidas frequentes que eu tenho dos meus clientes, que eu acho que vai ser a dúvida aí da maioria atual, mas fica aberto para perguntas, tá, gente? Se eu falar alguma coisa que, se eu não cobrir algum ponto que vocês têm dúvidas, pode me perguntar no chat que eu vou responder com certeza. Tá? O processo funciona mais ou menos assim. Nós temos um sistema no qual os funcionários são registrados e processamos as folhas com uma frequência nos Estados Unidos que ela pode ser quinzenal, a cada 2 semanas, ou mensal, né, que é uma vez ao mês. E uma vez que o funcionário está cadastrado, nós registrado na folha de pagamento, essa folha é processada e ela gera relatórios que são enviados tanto aos órgãos estaduais quanto à Receita Federal Americana. Tá? E esses relatórios são muito importantes porque, né, além de processar folhas e enviar o débito automático com salário para o funcionário, nesse mesmo processo a gente colhe os impostos e envia os impostos estaduais e federal para os órgãos responsáveis. Então é todo um processo bem complexo e importante, né, para estar em dia com compliance e com as obrigações fiscais nos Estados Unidos. Tá? Muitas perguntas que me fazem sempre é porque a legislação é muito diferente em termos de folha de pagamento nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, aparecem muitas dúvidas de como funciona, quais tipos de obrigações que a gente tem com o funcionário, se o empregador é responsável por enviar os impostos ao Estado ou à Receita Federal. E esse serviço que a gente oferece é realmente para facilitar a vida do pessoal que vem de fora e não está familiarizado com o processo. Então, os relatórios e os impostos são enviados trimestralmente. Tá? O encargo trabalhista que incide no empregador, existem duas deduções, né, dois impostos obrigatórios, que são o Social Security, né, que acho que vocês estão familiarizados, que é o CPF, né, no Brasil, e também o Medicare, né, que é da parte da área de saúde, que são dois encargos obrigatórios, tá? E normalmente ele é dividido em 50% para o funcionário, 50% para o empregador. Tá? Então a alíquota dele é de 7,65% para o empregador. Tá? Então esse é o imposto que o empregador é responsável por, né, tirando as deduções do funcionário, a responsabilidade do empregador normalmente é nessa alíquota de 7,65%. Tá? Então é esse o encargo que gera no funcionário tendo a folha de pagamento. Além disso, em alguns estados, tá, variam. Então, assim como a legislação dos Estados Unidos varia de estado para estado, em alguns estados pode dar uma variadinha, alguns para cima pode chegar a 8%, 9%, dependendo do estado. Tá? A Califórnia normalmente tem algumas deduções extras. Outra pergunta que me fazem muito é em relação a benefício ao funcionário. Tá? Quais são as obrigações minhas como empregador para o funcionário? Né? Então, no Brasil, né, o empregador tem responsabilidade de 13º, férias pagas, enquanto nos Estados Unidos não. É bem simples, tá?
A única obrigação mesmo por lei do empregador é pagamento de hora extras e salário mínimo. Tá? Mas é muito importante ter um contrato com o funcionário, porque o que está no contrato é o que vale. Tá? Então, mesmo que não tenham leis te obrigando a oferecer um benefício, no contrato você colocou que você vai dar tal contrato. Então, por isso é muito importante você ter um contrato com o funcionário antes de incluir ele na folha de pagamento, ok? Então, essa é uma dúvida que pega bastante, tá? Outra obrigação que foge um pouco desses benefícios, mas que é uma obrigação do empregador, é o Workers' Compensation, que a gente vai falar melhor semana que vem. Tá? O Workers' Compensation nada mais é do que um seguro médico que protege um funcionário de acidentes no ambiente de trabalho. Tá? E ele é um pouquinho flexível em termos de... Ele varia bastante em termos de obrigação. Depende do número de funcionários e da atividade da empresa. Por exemplo, uma empresa que trabalha com construção, por estar mais expostas a acidentes, ela é obrigada a ter workers' comp independente do número de funcionários. Se é uma empresa que é um escritório, uma parte mais administrativa, onde as chances de acontecer um acidente são menores, varia de estado, mas normalmente tem um mínimo de 5 funcionários, ou em alguns estados são 10. Então, se você tem uma empresa, por isso é importante você pesquisar no seu estado quais são os requerimentos. Né? Então, se você tem um escritório que tem 3 funcionários, talvez você não seja obrigado a ter Workers' Comp. Tá? Mas a gente vai entrar em mais detalhes no Workers' Comp semana que vem. Tá? Mas era só para citar que também é uma obrigação por lei do empregador. E alguns estados, até é um pouco difícil falar, né, porque varia muito para estado aqui nos Estados Unidos. Então, mas em termos de leis federais, a única obrigação é a hora extra. Mas, por exemplo, alguns, como a Califórnia, ela também te obriga a dar o PTO, né, que é o Paid, que seria como se fosse um banco de horas, tá? Que é como seria no final do dia são férias pagas, né? Mas funcionam como um banco de horas no qual se o funcionário trabalha 160 horas por mês, ele vai acumulando horas extras que ele pode usar ao longo do ano. Então, mas para fins federais, a única obrigação, tá, do empregador para com o funcionário é hora extra. Tá? Então, tem que ficar sempre muito cuidado com a hora extra, porque é um assunto, é um tópico que eles pegam no pé, e acho que os maiores problemas trabalhistas são em cima disso, de hora extra. Tá? Bom, da parte que eu tinha te falado, a prática é isso. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Não sei se a Danila quer tentar voltar e ver se o áudio dela está melhor. Mas eu estou aqui para responder perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade. Tá legal, pessoal. Estou vendo as perguntas aqui. Se for overtime exempt, precisa preocupar com hora extra, tá? É um assunto bem delicado, tá, gente? Apesar de muita gente me perguntar, mas eu pago um salário fixo, né? Não pago funcionário por hora. Né? Como é que eu vou saber como é que o funcionário vai poder alegar que eu não estou pagando hora extra? Né? Mas eu tenho experiência que mesmo com salário overtime exempt, se o funcionário puder provar que ele estava trabalhando mais horas do que por lei é decidido e não está sendo pago o overtime, ele pode trazer problemas jurídicos para a empresa. Tá? Para quem não sabe, normalmente o mínimo, as horas mínimas por semana são 40 horas por semana. Então, vai de acordo com a sua frequência de pagamento. Se a sua frequência de pagamento é quinzenal, a cada 2 semanas, ele pode
ele tem, trabalhar no máximo 80 horas. Passou dessas 80 horas, é overtime, é hora extra. Então, assim como no Brasil, a alíquota de overtime é 1,5. Então, se o funcionário recebe $10 a hora, passou qualquer hora passada dessas 80, ele tem que receber 15. Se não pagar essa alíquota de overtime, você tá fazendo algo que vai contra a lei. Então, pode acarretar problemas jurídicos, e aí, se o funcionário tiver como provar, normalmente a lei fica do lado do funcionário. Tá? Então, é um pouco complexo, né? Eu sei que é aberto a interpretações, mas independente se é salário, se tem exempt, se o funcionário conseguir provar que ele está trabalhando muitas horas e não está sendo pago por isso, de acordo com a lei, pode sim trazer problemas jurídicos para o empregador. Tá? A alíquota de hora extra é 1,5, tá, gente? Então, um exemplo, né, $20 a hora, se passou das horas máximas, acima dessas horas, $30 é 1,5, né? Então $30 a hora. Tá? Se tiverem dúvidas quanto ao processo de registrar o funcionário, como é que funciona, fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Não sejam tímidos. Tá? Vocês estão me ouvindo? Oh, que beleza! Vamos lá, bacana. Mais alguma coisa, Lucas, para O que eu tinha em colocar pauta na era parte de isso, né? payroll? Que eu acho que é mais um overview, né? Por cima do pessoal que tem mais. Normalmente o pessoal tem mais dúvida, mas ficou à disposição para quem tiver alguma dúvida específica, fica à vontade para perguntar. Não, bacana. Sim, legal. Aí o pessoal vai colocando, então, para as perguntas, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Daniel, não sei se você quer responder, porque acho que Para você a parte tocou nesse assunto de semana condição. passada. Vamos ver se melhorou aqui um pouquinho. Bom, quais são as documentações necessárias? Uhum. O principal requisito para contratar um funcionário? Como assim? Quesito. Claudine, precisa ser um pouquinho mais. Eu vou sobre aqui a documentação, às vezes passa e a gente volta para. Gente, acho que. O problema é no seu microfone, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá bem, eu vou tentar responder as perguntas aqui, já que a Danila está tendo problemas técnicos. Tá. Tem pergunta de 401k. Para quem não sabe, o 401k como se fosse uma aposentadoria. Acho que no português vocês é um fundo de aposentadoria privado. Né? Acho que seria a melhor definição, no qual é muito atrativo em empresas grandes, né? Então, acho muito legal tocar nesse assunto, né, que apesar das empresas não terem obrigações legais trabalhistas, como é muito comum no Brasil, não quer dizer que elas não oferecem benefícios, tá, pessoal? Inclusive, é muito atrativo, empresas grandes, é muito atrativo ela oferecer benefícios, só que é contratar funcionários qualificados, né? Então, é uma prática de bom costume, tá? A maioria das empresas tem férias pagas, e entre outros benefícios como plano de saúde, e o 401k é um deles. Normalmente o 401k são oferecido em empresas maiores, corporations, e ele normalmente ele é pesa, sabe? Muitas empresas não oferecem 401k logo de cara, pode ser
algumas práticas eles dão depois de 2, 3 anos de empresa, mas é um benefício super atrativo aqui nos Estados Unidos, tá? Para você quer contratar um funcionário mais qualificado, é bem comum empresas grandes oferecerem 401k, tá? Deixa eu ir para a próxima. Só um segundo. Os comprovantes dos pagamentos de impostos que são recolhidos quarterly, conseguimos num único relatório de tax, ou ele vem juntos com o total de salário que foi pago aos funcionários? Tá, Lamarques, na verdade, eles são duas coisas separadas, tá, Max? Apesar deles serem colhidos juntos, eles são enviados para órgãos separados. Mas normalmente os comprovantes saem num relatório só. Na verdade, esse sistema que nós usamos para fazer a folha de pagamento, ele já gera esse relatório e nesse relatório tem os comprovantes tanto dos impostos colhidos do funcionário quanto do empregador. Ele vem num relatório só. Vamos lá. Quero contratar um representante comercial e pagar somente o que ele trouxer de vendas. É possível? Tenho que fazer payroll? Tá, Patrícia, temos duas formas de pagamento. Tá, pessoal, só um segundo. Recebi uma mensagem aqui do nosso departamento de comunicação, tá? Que o conteúdo da Danila vai ser passado para o próximo webinar, tá? Devido a problemas técnicos. Então, o pessoal que estava interessado no conteúdo que ela vai passar, que era um conteúdo bem legal, se entrarem no próximo webinar de terça-feira, ela vai falar o conteúdo que ela tinha para falar hoje, tá, pessoal? Enquanto isso, eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, até porque eu sei que esse é um assunto bem trending, né? O pessoal tem muito interesse nesse assunto de folha de pagamento. Então vamos continuar com as perguntas? Quero contratar um representante comercial e pagar somente o que ele trouxer de vendas. É possível? Tenho que fazer payroll. Tá, então, Patrícia, tem dois tipos de pagamento que você pode fazer nos Estados Unidos. Tá? O payroll, que é a folha de pagamento, normalmente é para quando você tem um funcionário que vai estar trabalhando com você com frequência e a longo prazo, a médio e longo prazo, e você quer pagar ele um salário, bônus, e você quer estar em compliance com todos os órgãos federais e estaduais, você coloca ele na folha de pagamento porque é uma coisa mais formal, mais profissional. A outra maneira de fazer pagamentos é através de prestadores de serviços, tá? Que é o 1099. Então, você tem essas duas opções. Tá? Se você colocar ele no payroll, por lei, você tem que pagar pelo menos o salário mínimo dele. O salário mínimo do estado que é por lei. Você não pode simplesmente pagar ele comissão e ele não ter um salário fixo. Né? Então, pelo menos o salário mínimo tem de ser pago. E aí, se você quiser pagar ele bônus e comissões, fica a sua escolha. Tá? Mas se ele tiver na folha de pagamento, automaticamente, necessariamente, ele tem que receber o salário mínimo ao menos. Agora, se você acha que não é interessante ter ele na folha de pagamento e ele vai fazer trabalhos esporádicos, não vai ser realmente um funcionário da empresa, você pode sim pagar ele através do 1099, que é o prestador de serviço, no qual o prestador de serviço preenche o formulário W9, tá, gente? Sempre importante, quando vocês pagarem o prestador de serviço, ter ele preenchendo o formulário W9. Uma vez que ele preencheu o formulário W9, a responsabilidade de colher imposto é do prestador de serviço, mas você, como empregador, tem que declarar isso no imposto de renda. O prestador de serviço, quando for fazer o imposto de renda dele, paga os 30% de imposto em cima do serviço prestado. Tá? O W9 são sempre 30%. Vamos para a próxima aqui. Como posso obter comprovações de que os impostos estão sendo devidamente recolhidos por um fornecedor de full outsourcing de payroll? Tá, realmente é necessário ter um sistema que faça payroll, tá, gente? Não é uma coisa que dá para fazer sozinho. Nós temos parceria com uma empresa que chama ADP, tá, que é bem grande aqui nos Estados Unidos, então elas cobram uma taxa eles cobram uma taxa para gerar o relatório, mas aí eles são responsáveis, né, toda a responsabilidade de enviar os relatórios, os comprovantes, né, enviar os relatórios tanto para o Estado quanto para o Receita Federal e enviar os comprovantes para o empregador, toda a responsabilidade vai para eles. Tá?
Então, já que eles fornecem o sistema e geram os relatórios, então eles mesmos fazem todas as obrigações, tá? Não é uma coisa que o empregador consegue fazer sozinho. Vamos para a próxima aqui. Lucas pode falar um pouco sobre o seguro Critical Illness All-State Cancer. Peraí, só um segundo. O Alexandre, qualquer. Como estou de Você pode dar uma esclarecida, Alexandre, já que não ficou clara a resposta? Só para talvez eu não tenha interpretado bem sua pergunta. E aí eu já vou para a pergunta do Lamarx, tá? Perfeito. Tá, Alexandre, desculpa. Acho que você quer saber os nomes do formulário, né? O formulário federal, eu acho que ele chama US 9, eu posso confirmar para você. É um formulário trimestral, tá? Que você consegue ter os comprovantes de todos os impostos que foram colhidos e enviados. Eu vou até confirmar o nome disso aqui, eu não lembro de cabeça. E cada estado tem um nome diferente. Aqui na Flórida, por exemplo, o formulário estadual, que tem os comprovantes trimestral, chama RT6, tá bem? E eu vou confirmar para você um segundo aqui o nome do federal. Tá? Só estou abrindo minha página aqui. Vamos lá, um segundo, gente. Tá, não necessariamente formulários. Então, a sua dúvida é que você quer ter certeza que os impostos estão sendo enviados, é isso? Tá, e o nome do formulário federal é 941, tá, gente? Só é, nome, Alexandre, na verdade, a empresa envia, tá? Os impostos e a partir desse relatório trimestral que eles geram é que você faz a auditoria e deixa arquivado com você para confirmar que foram enviados e colocar na sua contabilidade. É nesse. É isso mesmo, Max. É o 941 Employers Quarterly Tax and Wage Report. É esse que seria um comprovante que os impostos foram colhidos e enviados. Tá. Acho que ficou uma pergunta ali em cima, né? Lamarques, eu não estou familiarizado com esse benefício que você citou, tá? O Critical Illness in Ausência. Tá? Realmente tem alguns benefícios que são bem específicos, né? E tem alguns que eu não estou familiarizado, tá? Normalmente o que a gente trabalha mais são os tradicionais. Mas eu posso fazer uma pesquisa para você e até no próximo webinar eu posso trazer a resposta. Não vai ser problema nenhum. A Danila pode falar sobre ele no webinar de texto. Tá? Até pessoal que puder assistir o webinar terça-feira. A Danila tinha separado um conteúdo bem legal para falar para vocês e acho que vai estar bem interessante e vai completar bastante o que eu falei agora aqui. Mais perguntas, pessoal? Leonardo,
Isso, exatamente, tá? Como eu disse, os benefícios, por não serem, né, não são leis trabalhistas, né, eles acabam sendo um atrativo, né, para uma oferta de trabalho. Então, você quer oferecer um benefício para o funcionário, como eu citei um pouquinho atrás, coloca no contrato, tá? O que tiver no contrato é o que vale, tá? Então, é muito importante essa parte contratual. Todos os benefícios oferecidos aos funcionários têm que estar no contrato, tá? Vamos lá. Laudinei, quais impostos incidem no desligamento do funcionário? Quais direitos do funcionário? Ao contrário do Brasil, gente, não tem obrigação nenhuma. Você pode demitir o funcionário na hora que você quiser, não precisa ter um motivo, né? E não incide nenhum imposto, tá? Para o empregador não tem problema nenhum. Apenas uma observação, tá? Eu sei que no estado da Califórnia, acho que eu citei um pouquinho mais cedo o PTO, né? Que é o Paid Time Off, que é aquele banco de horas que eu citei. Acho que o único caso que eu conheço de obrigação do empregador na demissão é no estado da Califórnia, no qual, vamos supor, se você demite um funcionário e ele tem no banco de horas dele no PTO 60 horas sobrando e ele não pode usar para tirar férias, na Califórnia o empregador é responsável por pagar esse valor que sobrou no PTO dele, no banco de horas dele, como salário, tá? Antes de demitir ele. Mas fora esse caso específico, não tem nenhuma obrigação ou não incide nenhum imposto na demissão do funcionário. Lamarques, tá. Benefício tem duas, é o plano de saúde, temos o HRA, HSA. Saberia dizer diferenças? Lamarques, esses são planos de saúde privados, né? A maioria dos planos de saúde aqui são fechados com empresas. Inclusive, nós temos uma parceira que mexe nessa parte de plano de saúde. Eu acho que seria até interessante, eu não sei se a Danila e o pessoal já planejaram tocar nesse tópico, mas acho que seria legal fazer um webinar ou um pedaço do webinar só para falar dessa parte de plano de saúde, as opções, as diferenças, porque como não é do meu escopo, não é da minha área, eu não me sinto confortável em te falar, em detalhar essa área de plano de saúde, tá? Que daí nós podemos trazer um especialista, né, nessa área. Mas obrigado pelo feedback, pela pergunta, tá? Sempre bom a gente, lembrando que a gente está sempre olhando as perguntas, anotando, até para criar mais conteúdos para os próximos webinars. Então não fiquem com vergonha de perguntar, toda pergunta é válida, tá, gente? Isso, o que eu souber responder vai ser um prazer. Mais perguntas, gente? Pessoal, tá me ouvindo? Quem sabe fazer uma última tentativa? Ou deixa o pessoal perguntar. Ah, tem uma pergunta do Alberto. Tá? Confesso que existe algum pagamento parecido com adicional de insalubridade e preculosidade. Alberto, infelizmente eu nunca trabalhei no Brasil, eu não estou familiar com esse adicional. Você pode me detalhar um pouco mais como é que ele funciona para ver se tem algo parecido nos Estados Unidos? Ou se alguém souber e puder me dar uma força aqui? Trabalho com ruído ou com produtos químicos?
Necessita pagar algo a mais por isso? A resposta é não, Alberto, tá? Para fins de leis trabalhistas, folha de pagamento, não. Não tem que pagar nada mais. Shift Premium é um adicional, alguém que mudou de turnos. Sim, Lamarques, mas não é obrigatório, tá? Mais uma vez, o pessoal faz muita confusão, porque realmente é bem diferente com o Brasil. Tá? E normalmente a maioria dos benefícios que são comuns no Brasil, seja benefícios de salário, de aumento, não existem nos Estados Unidos por lei, tá, gente? Eles são mais uma prática comum entre empregado e empregador para motivar o empregado e criar um ambiente bom dentro da empresa para ser atrativo para funcionários. Mas, como eu citei mais cedo, né, por lei não existem obrigações adicionais que o empregador é obrigado a dar para o funcionário. É bem diferente do Brasil quanto a isso. Pode haver diferença de salário entre o trabalho diurno e noturno. Tá, boa pergunta, Alberto. Olha, Roberto, ele varia muito de acordo com a atividade que você está fazendo, tá? E do tipo de escopo contratual que você fez com o funcionário. Se você está pagando se o serviço que ele está oferecendo é o mesmo, né, de quem faz o serviço de manhã ou de noite, não há por que ter essa diferença salarial. Agora, se você fez um escopo contratual no qual você vai pagar ele por hora e durante o dia ele trabalharia mais horas do que à noite, aí, né, vai acabar existindo essa diferença salarial. Mas é mais por serviço performado, né? Não tem uma regrinha clara para isso. Pessoal, que tiver perguntas, a gente já tem mais 15 minutos, estou à disposição, tá? Podem fazer as perguntas que tiver. Para o mesmo cargo, é possível pagar salários diferentes. Acho que, Christian, aí a gente entra um pouquinho na questão do que foi falado no webinar da semana passada, né? Ter muito cuidado para, né, não entrar nessa área de preconceito, mas existem sim, não tem nenhuma regra, nenhuma lei para isso. Né? Às vezes uma pessoa ocupa o mesmo cargo, mas ela já trabalha na empresa há 10 anos e a outra começou faz pouco tempo. Então, por tempo de empresa, o salário dela é melhor. Você pode alegar isso mesmo elas tendo a mesma função. Mas é sempre ter cuidado para não entrar naquela questão de preconceito, né, de falar, ele está pagando mais para fulano porque ele é homem, está pagando mais fulano, né, sendo que a gente performa o mesmo serviço. Então, eu recomendo, se a função for a mesma, pagar o mesmo salário, mas por lei não tem nenhuma regra. Para fazer a folha de pagamento, há necessidade de acesso a um sistema específico. Thalita, sim. Na verdade, é muito mais simples e mais fácil se você pega uma empresa que tem um sistema de folha de pagamento e que, né, já faz todas as obrigações, já envia o pagamento diretamente ao funcionário, já envia os relatórios. Você pode sim fazer a folha de pagamento através talvez do QuickBooks, que oferece essa ferramenta, mas você vai ter muitas complicações na hora de enviar os impostos para o Estado, tá? Porque normalmente essas empresas, esse sistema específico já tem um sistema voltado para o envio de impostos e de estar em compliance com as obrigações do empregador no Estado e na Receita Federal.
nós não recomendamos tentar fazer sozinho. Já tive casos de clientes que tentaram fazer sozinhos e não acabou bem, tá, gente? Foi para depois consertar o erro, foi bem difícil, custou hora e custou dinheiro. Lucas, na folha de pagamento da empresa que trabalha na folha tem um orçamento na parte de deduções, assim, employee garnishment, saberia dizer o que seria. Tá, o garnishment, ele é como se fosse um tipo de dedução para algo específico, tá? Um exemplo que eu tenho de garnishment que ocorre bastante é child support, né, que é a pensão. Então, por ser uma, né, se você é obrigado a pagar child support, né, pensão aos seus filhos, se você é separado, é uma obrigação do empregador de colher essa quantia, esse valor que é imposto pelo Estado e repassar essa quantia para o órgão. Normalmente, garnishment são esses tipos de deduções obrigatórias que seja pensão, seja algo que por lei o funcionário tem que pagar para alguém. E aí a responsabilidade do empregador ter certeza que esse valor vai ser contido, vai ser retido. Tá bem? Eu não sei se você sabe especificamente o porquê do seu garnishment. Se você não sabe, pergunta para o empregador, tá? Qual seria o caso. Porque existem tipos diferentes de garnishment. Thalita, boa pergunta, tá? A gente está até conversando com a Danila mais cedo, né, que os webinars dessa parte de contratação acabam em breve, né? Mas a gente sim já está pensando em montar novos webinars para o futuro e com certeza a parte tributária está na pauta e é algo que nós temos vários especialistas aqui na empresa e acho que em breve nós vamos ter notícias aí através dos nossos canais de comunicação, tá? Inclusive, quem não acompanha, acompanha a gente nos canais de comunicação, nós, tanto no LinkedIn, como no Instagram, Facebook. Normalmente a gente posta as atualizações e as notícias por lá. Então, fiquem à vontade para curtir e compartilhar. Tá? E até legal para no nossos meios de comunicações é ótimo também para a gente interagir com os clientes e né, quem tem interesse na nossa área e aprender um pouco da demanda, do que vocês têm mais dúvidas. Então a gente sempre incentiva vocês a interagirem com a gente, tá? Não sejam tímidos, pessoal. Pessoal, bom, temos aí mais 10 minutos. Sei que, infelizmente, por causa dos problemas técnicos, a Danila não conseguiu passar o conteúdo. Estou aqui à disposição se alguém tiver mais perguntas. Se vocês quiserem encerrar também um pouquinho mais cedo, mas temos até as 3 horas aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Bom, acho que obrigado, Renata, pela mensagem. Danila, as coisas acontecem. A gente já está falando com o pessoal do TI, tá, gente? Para ver o que aconteceu com a conexão da Danila e para evitar que isso aconteça de novo no futuro, tá, gente? Peço desculpa aí em nome da equipe para que não aconteça de novo. Bom, espero que tenha sido válido aí. Normalmente eu trabalho mais nessa parte da prática, né, gente, do dia a dia da folha de pagamento. Alguns casos mais específicos não são meu escopo, desculpa eu não poder me aprofundar,
mas a gente anotou aí todas as dúvidas e com certeza vamos trazer nos próximos webinários aí essa demanda que vocês têm para tirar a dúvida de todo mundo. Tá? Muito obrigado, pessoal. Vamos encerrar mais cedo, mas terça-feira tem mais e a Danila vai falar um pouco do que ela tinha guardado para hoje. Tá? Obrigado por comparecerem e até logo. Tchau, tchau.